Recompensa. Interessante. Fiz uma aula falando sobre consequência, certo? E agora nós estaremos falando sobre o oposto da consequência, que é a recompensa. E o que eu vou falar aqui hoje vai ter correlação com o que eu falei na aula sobre consequência. Na verdade, eu acredito que os dois estão mais conectados do que você imagina. E às vezes às vezes realmente não, o que não parece realmente é. Porque imagina, consequência e recompensa aparentemente são opostos, né? Eu falo de consequência no sentido negativo. Consequência negativa, né? O ato de você, de certo modo, se dar uma punição por você não realizar determinada tarefa, atividade, projeto. Então, hoje eu vou falar sobre realmente Hoje eu vou falar sobre a recompensa. Como você se dar a recompensa, o que é o princípio da recompensa, por que colocar em prática o princípio da recompensa e como usar ele corretamente no seu dia a dia para você ser mais produtivo, para você realmente gerenciar e administrar o seu tempo, porque não podemos esquecer que o tempo é a coisa mais preciosa da nossa vida, tá certo? Mas agora, o que é o princípio da recompensa? Como é que eu compreendi ele, que ele deveria ser um princípio dentro dos princípios da gestão do tempo e por que ele é importante, né, para que nós possamos atingir o 8-4. Primeiramente, o princípio da recompensa, ele tem base científica, tá? Olha que interessante. A primeira vez que eu tive acesso ao princípio da recompensa, eu não tive acesso a ele como um princípio em si, mas somente como recompensa. Existe um livro que provavelmente você que estuda desenvolvimento pessoal, é bem provável que você conheça, porque ele é um excelente livro dentro desse campo. Ou se você que se interessa por hábitos, por vícios, estudar esse tipo de assunto, talvez você também conheça. O nome do livro é O Poder do Hábito. Esse livro é do autor, do escritor Charles Duhigg. Charles Duhigg era um jornalista que acabou escrevendo essa obra maravilhosa aí, que se tornou best-seller e no Brasil e no mundo vendeu milhões de cópias desse livro nos mais diversos países, nos mais diversos idiomas. E O Poder do Hábito, basicamente, como o próprio nome do livro já disse, é um livro que apresenta uma proposta chamada de loop do hábito, que apresenta uma linha de raciocínio como é que você faz para poder criar hábito. E o mais interessante é que essa mesma metodologia, essa mesma proposta que é apresentada no livro é também como é formado os vícios também, bem interessante. E basicamente, na obra, extraindo aqui a essência, né, obviamente ele compartilha bastante sobre o hábito, o que é hábito, como funcionam os hábitos, por que nós tendemos a ter hábitos, tudo aquilo que nós fazemos com bastante frequência tende, né, frequência no sentido de constância, disciplina todos os dias, tende a gerar determinados resultados na nossa vida, né, hábitos alimentares, hábitos referentes à saúde. Então, o livro apresenta essa proposta. E aí ele apresenta uma proposta bem interessante, que é o que inclusive se tornou ponto de partida para muitos campos de estudo, para muitos cursos, treinamentos, metodologias, pessoas aí que acompanham, que leram esse livro, né, apresentam também a proposta dele, que é o loop do hábito, que é apresentado no livro, que é basicamente a metodologia, que é a proposta, que é a tríade do livro, onde ele apresenta a deixa, onde ele apresenta a deixa, esse é o nome que ele utiliza, mas também pode ser chamado de gatilho. Além da deixa, né, são três pontos que formam o loop do hábito, né, segundo Charles Duhigg. A deixa, que é um gatilho, um estímulo que aciona você realizar o hábito, que também é chamado de rotina. E o terceiro ponto é a recompensa em si, certo? Você se dar um presente. No caso, a deixa
ela é o que aciona o hábito, certo? Então, por exemplo, você colocar um alarme no seu celular que você tem que fazer determinada coisa, como, por exemplo, ler um livro. Você é uma pessoa que não está acostumada a ler livros, então você coloca um alarme no seu celular para que esse alarme toque todos os dias em determinado horário, para que lembre você de ler o livro. Uma outra forma também seria ativar um lembrete, algum aplicativo, você ativar um lembrete também para te lembrar, né, que você deve ler o livro, né, se você quer criar o hábito da leitura. Ou você também decide deixar o livro em cima da escrivaninha, né, do seu quarto. Seu quarto tem uma escrivaninha, em cima dele você está deixando o livro. Aí você, ok, quando você olhar para o livro, você tem que se lembrar, olha, eu tenho que ler o livro hoje, pelo menos um capítulo. Essa é a deixa. A deixa, ela é o gatilho, ela é o que aciona você para poder ir realmente realizar aquele hábito. Então a deixa é o gatilho, ele é um estímulo, ele é um lembrete, ele é o que ativa você a ir em direção ao hábito. E agora a gente entra no segundo ponto do hábito, que é abordado no livro O Poder do Hábito, que é o hábito em si, que é a rotina. Ou seja, aquilo que você faz todos os dias, constantemente. E agora a gente está falando de constância, a gente está falando de disciplina. Então, por exemplo, você acorda todos os dias às 5 horas da manhã, então acordar às 5 horas da manhã é um hábito para você. Você lê todos os dias, então lê. Então a leitura faz parte do seu hábito. Você almoça todos os dias meio-dia, então esse é um hábito. Toma banho todos os dias, isso também é um hábito. Então, escovar os dentes, né, dormir, são hábitos que nós temos, né? Mas agora, referente à questão, né, da rotina, eu vou continuar usando o exemplo da leitura para poder te ajudar para que você consiga entender com clareza esse loop do hábito, para você poder entender a recompensa. A deixa, ela é esse gatilho, né, que aciona você a ir para a leitura, certo? Como exemplo que eu estou continuando a utilizar. Então você vai poder ler, né? Você se lembra, olha, meu alarme tocou, vou ler o livro. Ou você viu o livro na estante, eu tenho que ler. Você pega o livro para poder ler. Então você vai para a sala de estar da sua casa, você senta no sofá confortável e aí você pega e começa a ler o seu livro. E todos os dias você olha para o livro, você pega e você lê. Quando você realmente ler o livro, você conclui a leitura, você já concluiu uma parte da sua rotina, né? Você concluiu o hábito realmente de ler. Só que o que é mais interessante sobre o hábito é aquilo que você faz e faz todos os dias. Porque o que é interessante do hábito não é o que você faz hoje, mas sim o que você faz hoje, o que você faz amanhã, o que você faz depois de amanhã, o que você faz durante uma semana, daqui a 15 dias, um mês, 2 meses, um ano, e por aí vai. Isso é hábito. Hábito que é o que você faz constantemente. E aí você leu o livro. Só que o que é interessante? É interessante que tem um terceiro ponto, que é a questão da recompensa. Você se dar uma recompensa toda vez que você realmente ler o livro. Então, continuando seguindo a linha de raciocínio da leitura, você pega e você está lendo o seu livro. Por que você vai ler o livro? Ah, Vitor, eu vou ler o livro porque realmente eu quero aprender algo novo. Ou seja, a motivação de querer aprender te faz o quê? É uma recompensa para você querer ler um livro. Então, seguindo a linha do loop do hábito, como os vícios, os hábitos são criados, eles funcionam assim. Tem um gatilho que aciona a pessoa para querer fazer algo. Logo depois, existe um hábito em si, né? Uma rotina que a pessoa segue, ou seja, a pessoa realmente fazer aquilo, e depois a pessoa tem a recompensa daquilo. Então, eu vou usar um exemplo de um vício para poder te ajudar a entender como os hábitos funcionam. Vamos supor que a pessoa tem um vício de consumir bebidas alcoólicas. O que aciona ela a beber
vamos supor que o que aciona ela a beber realmente é uma discussão com o parceiro dela, com o cônjuge dela. E aí, ela vai beber. E o que gera essa recompensa na pessoa? O próprio ato de consumir a bebida alcoólica. Mas por que eu estou falando tudo isso referente ao hábito? Pelo seguinte, que o hábito, a recompensa, é muito importante para a construção e para o desenvolvimento do hábito. Então, o surgimento do princípio da recompensa surgiu exatamente nesse livro que eu li chamado O Poder do Hábito. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo. É um livro grande, é um livro que tem cerca de quase 500 páginas, mas é um dos melhores livros sobre hábito que eu já li. Outra teoria também que se baseia, teoria não, né? Tem estudo científico e tudo sobre isso, sobre a recompensa, que é também dentro de uma abordagem da psicologia chamada análise experimental do comportamento, onde ela fala sobre estímulo e resposta. O estímulo ele é como se fosse a recompensa, o que te motiva a fazer algo. E aí você tem uma resposta baseado naquele estímulo que você está buscando. Mas agora, você entendeu então o que é recompensa, você consegue compreender que recompensa é algo importante, é algo que nós sempre buscamos para a nossa vida, só que é interessante a gente utilizar a recompensa de forma correta. Mas antes disso, eu vou trazer para você clareza sobre por que a recompensa vai te fazer ter produtividade, para te fazer gerenciar o seu tempo, que é o que é mais importante aqui no nosso contexto, né? Você ter mais produtividade durante o seu dia a dia. Recompensa, então. O princípio da recompensa. O ato de você realmente se dar um presente, se recompensar realmente por você ter feito um bom trabalho ou por você ter simplesmente realizado o que você queria realizar. Pelo simples fato de você ter vencido a preguiça, a procrastinação, o medo, algo que você estava sentindo, algo que você não queria fazer, você acabou fazendo e aí você se deu de presente uma recompensa. Isso é algo importantíssimo. Mas agora, qual é a relação, né, entre recompensa, o princípio da recompensa e o 8 menos 4, que é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Resumindo, como ter mais produtividade. Imagina que você está no seu trabalho e aí você chega no seu trabalho e tem ali para você poder fazer a primeira tarefa do dia, é uma tarefa extremamente importante. Tá na sua listinha ali, né? Eu ensinei para vocês como fazer a lista de checklist, né? Organizando ela nas tarefas mais importantes que devem ser feitas primeiros, já que sua energia está no pico mais alto. E aí você chega no seu trabalho, você já está com a sua listinha na mão, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. E a primeira tarefa que você tem que fazer, que é a fundamental, é uma tarefa chata no seu ponto de vista, é uma tarefa tediosa, é uma tarefa que você não quer fazer, você queria pular para a próxima tarefa, que é uma tarefa mais interessante, mais divertida, você sente mais prazer ao fazer ela. E você não quer fazer aquela primeira tarefa. E aí o que você faz? Você pega e você quer procrastinar. Será que não tem como outra pessoa fazer para mim? Será que não tem como deixar para mais tarde? Será que não tem como eu deixar para amanhã fazer essa tarefa? Por que eu tenho que fazer essa tarefa agora? E você fica pensando, você fica querendo meio que procrastinar, dar aquela enrolada ali. E aí, quando você fica nessa enrolada, já passou cerca de 30 minutos. Em 30 minutos você já poderia ter adiantado bastante essa tarefa. E aí, e se você utilizar o princípio da recompensa? Já parou para pensar? Por exemplo, você olha para a tarefa olha para você, tarefa. Não quero fazer você não, querida, meu Deus. Aí a tarefa olha para você, mas você tem que vir fazer, porque senão você não vai ter produtividade e, consequentemente, você não vai ir em direção aos seus objetivos. E aí o que você faz? Se eu usasse o princípio da recompensa, como é que funcionaria na prática? Basicamente funcionaria da seguinte maneira. Vamos supor que a tarefa que você tem para fazer é escrever um artigo, tá? Eu sempre uso esse exemplo, mas é porque é bem literal. Imagina que o trabalho que você tem para fazer é escrever um artigo. Tem que escrever um artigo de 2.000 palavras, você tem que escrever, além de escrever, você tem que editar, você tem que revisar e tal. Isso vai levar bastante tempo. E aí, você decide usar
o princípio da recompensa. Olha, se eu escrever esse artigo, assim que eu terminar, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. E eu pergunto para você, o que você gostaria de fazer? Se você escrevesse esse artigo que você não quer escrever, se você quer realizar, né, para você, o que te motiva realmente? Olha, se eu escrever esse artigo, eu vou querer ouvir música. Música é uma coisa que eu gosto de fazer, Vitor, né? Eu vou ouvir música do Bon Jovi. Bon Jovi, eu gosto muito do Bon Jovi. E aí, quando eu terminar de realizar essa tarefa, eu vou querer ouvir as músicas do Bon Jovi. Tá? Eu vou querer ouvir a música Is My Life do Bon Jovi, que é uma música que eu gosto bastante. E aí, isso vai me motivar a escrever esse artigo. Então, você entendeu a linha de raciocínio? Você não quer realizar a tarefa, mas aí você começa a entender. Se eu realizar essa tarefa, depois eu posso me dar de presente e fazer algo que eu gosto de fazer. Como, por exemplo, ouvir música, que é uma coisa que muita gente gosta de fazer, é algo prazeroso, é algo muito bom ouvir música, inclusive, e é algo que eu quero fazer. Mas aí você precisa entender o que você gosta de fazer. E, gente, tem uma infinidade de coisas que você... Aliás, é um processo de autoconhecimento também usar a recompensa. Porque aí você começa a compreender o que você gosta realmente. É interessante você listar, tá, o que você gosta. Daqui a pouco a gente vai ter uma parte prática, onde eu vou apresentar para você a proposta e de ideias do que você pode fazer. Mas algumas ideias já de antemão, já de início, sair para tomar sorvete, uma coisa que às vezes você não faz, muito tempo que você não faz. Sair para jantar com a família, uma coisa que às vezes você não faz por muito tempo, né? Que é algo bastante bacana, né? Algo prazeroso ali, ir num restaurante diferente com a família, um momento descontraído, um momento de diversão. Comer um chocolate. Nossa, estou falando de comida, né? Mas é o que está vindo na minha mente agora, gente. Comer um chocolate que você gosta, né? E você normalmente não consome isso. E olha que eu estou sendo contraditório, hein? Porque eu fiz uma aula falando sobre alimentação saudável. E agora eu estou falando de chocolate. Mas uma vez ou outra pode, né? Ninguém é de ferro. E outra coisa, assistir um trecho de uma série que você gosta, assistir um filme que você gosta, assistir um canal, um vídeo no YouTube que você gosta, um canal que você gosta, assistir um vídeo divertido no TikTok que você gosta, ouvir música, ir ao cinema, né? Levar a namorada ao cinema, ir ao cinema com os amigos, encontrar com os amigos, assistir futebol, jogar videogame. Então, gente, o que não falta são ideias interessantes do que fazer realmente para nos estimular a realizar determinada tarefa. Tá? O que não falta são ideias bacanas. Então, quando a gente tem uma recompensa, quando a gente se dá uma recompensa, se eu realizar determinada tarefa, eu vou me dar essa recompensa, isso te estimula ao quê? A ir para a ação. E aí você tende a querer vencer a procrastinação. Tá? Porque procrastinação, o que seria procrastinação? Procrastinação é o ato de você adiar as coisas, certo? Você deixar para amanhã, você deixar para a semana que vem, e aí quando você percebe, você simplesmente não resolveu aquela tarefa, você não fez aquela tarefa, você só jogou ela para debaixo do tapete, né? É igual quando a gente está limpando a casa, e a pessoa, ao invés de pegar toda a sujeira que ela recolheu da casa, ela joga para debaixo do tapete da sala. Basicamente. Ela limpou a sala completa, ela limpou a casa completamente, limpou. Só que ela escondeu a sujeira debaixo do tapete. A casa ainda continua, a sujeira continua ali na casa, né? O que seria interessante? Seria pegar aquela sujeira, pegar uma pazinha e jogar no lixo, né? Ou seja, se livrou da sujeira realmente completamente. No caso da procrastinação é a mesma situação, né? Adiar as coisas não resolve as coisas. Adiar um problema não resolve um problema. Deixar para depois não resolve, né? Deixar a tarefa para depois. Até mesmo porque uma hora ou outra vocês se encontram, né? Mais cedo ou mais tarde a tarefa que você está procrastinando, vocês vão se encontrar. E aí você vai ter que realizar ela, meu querido, minha querida, você vai ter que realizar ela. E às vezes tem pessoas que tem um chefe na cola deles, né? Tem pessoas que tem um chefe na cola e não tem como não realizar a tarefa,
Tem um chefe, tem um líder, tem um professor, tem um mentor, tem alguém na cola dele que o cara tem que realizar, entendeu? O cara tem que fazer. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, filho, você tem que fazer isso. Quero que você faça isso agora e fica na cola da criança, né? Na cola do jovem, para o jovem fazer, estudar, fazer o que precisa fazer, né? E isso é algo interessante. Só que você, às vezes, da sua própria vida, você tem que ser esse chefe, né? Porque a gente não faz só aquilo que a gente quer fazer, né? A gente não faz só aquilo que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente tem que fazer coisas que são realmente desconfortáveis, coisas que vão contra a nossa zona de conforto, coisas que realmente a gente está com medo, mas a gente tem que fazer. A gente tem que vencer os nossos medos, as nossas inseguranças. E eu já falo com você, não tem nenhum problema em sentir medo, nenhum problema em se sentir ansioso, nenhum problema em se sentir inseguro, nenhum problema em se sentir preocupado, nenhum problema em se sentir com raiva ou triste, não tem nenhum problema em sentir uma emoção. O problema está em você ser duro demais com você por sentir aquela emoção, sendo que sentir emoção é algo inevitável, algo que nós não temos controle, né? Como é que a gente vai sentir medo de sentir uma emoção? Olha que doideira. A pessoa sente medo de sentir medo. A pessoa sente medo de sentir a tristeza. A pessoa sente medo de sentir a raiva. Olha que coisa estranha. Sentir emoção é igual à morte. Algo inevitável, algo que vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai acontecer. E como é que a gente vai sentir medo de algo inevitável? Algo que vai acontecer uma hora ou outra. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Mas voltando para o aspecto da recompensa. É o seguinte, agora a gente vai para a parte prática, tá certo? Vamos para a parte prática agora, que é como colocar em prática o princípio da recompensa. Como é que você coloca esse princípio em prática? Agora a gente vai, papel e caneta na mão. Normalmente eu peço para as pessoas, para os alunos pegarem um bloco de notas. Tem um bloco de notas que eu uso, que é o Google Keep. Também tem o Evernote, eu já utilizei o Evernote, mas tem um aplicativo chamado Google Keep, né? Todos os celulares modernos hoje em dia têm um bloco de notas. Mas eu prefiro o Google Keep por quê? Porque nele tem vários recursos, tem como você colorir as notas, tem como você ativar lembrete. Então procure algum lugar para você anotar, tá certo? Eu acho que o celular é a melhor forma para isso, porque você pode, né, depois em algum outro lugar, em algum outro ambiente, você está com o celular, você pode realmente ter acesso àquela informação. E isso é algo muito importante, muito interessante. Mas agora, como aplicar o princípio da recompensa? Primeiro passo. O primeiro passo é você anotar. É você anotar realmente. Então, o lugar onde a gente vai anotar vai ser um bloco de notas. Mas, Vitor, eu prefiro caderno, eu tenho um caderno aqui, um diário. Ah, pode anotar então no diário, tá? Eu acho que escrever é algo muito importante. Agora você vai anotar o seguinte, você vai colocar como título dessa nota recompensa. Recompensa. Que aí você vai saber que é a nota da recompensa. Nessa nota, eu quero que você lista todas as tarefas que você quer se dar uma recompensa. Toda tarefa você vai anotar todas as tarefas ali nessa lista. Anota na ordem de prioridade. Sabe o que pode facilitar para você? Você entrar no seu planejamento e você encaminhar todas as tarefas. Tá? Se você não tem o planejamento, faça o seu planejamento. Tá? Mas a questão é a seguinte, você anotar todas as tarefas nessa sua lista. O que eu tenho para fazer hoje? Sei lá, eu vou carregar caixa, eu vou escrever artigos para um blog, eu vou gravar vídeo, eu vou jogar o lixo fora, eu vou fazer várias coisas. Eu tenho que pagar uma conta lá no banco, eu tenho que pagar uma conta na lotérica também, eu tenho que passar no supermercado, eu tenho que buscar as crianças na escola, eu tenho que fazer muita coisa. Então, você anota tudo isso que você vai fazer. Todas as tarefas que você for fazer, você pega e você anota. Depois que você anotar tudo isso na frente de cada tarefa que você anotou, que você escreveu, você vai pegar e você vai escrever a recompensa que você vai se dar, tá? E essa recompensa,
tem que ser algo que você gosta muito. Tem que ser algo que você gosta bastante. Sabe uma coisa que pode te ajudar bastante? É você ir na sua lista de consequências. Por quê? Porque você já criou uma lista de consequências e você passa. Mas se você não criou, você vai criar agora a sua lista de recompensa e depois você volta lá e cria a sua lista de consequência. Mas se você criou a sua lista de consequência, o que você precisa fazer é o quê? Anotar essa consequência, que no caso você vai deixar de fazer uma coisa, no caso que é recompensa. Então, por exemplo, que coisa que você gosta muito de fazer ou de comer que você gostaria e que no seu ponto de vista é uma recompensa. É uma recompensa. Se eu fizer isso, isso é uma recompensa para mim. E pode ser qualquer coisa que é possível de você comprar, de você ter, de você fazer. Tem que ser possível de você fazer, porque é uma recompensa. Realizou a tarefa, logo depois da tarefa você faz aquilo. Realizou a tarefa, você se dá a recompensa no final da tarefa. Então é interessante você entender o que te motiva. Porque assim, a recompensa, o ponto principal dela é ser algo que motiva a gente a realizar. Tem que ser atrativo o suficiente para nós, para a gente poder fazer a tarefa. Para nos estimular realmente a fazer aquilo que a gente está procrastinando. Então, por exemplo, vamos supor que uma das suas tarefas é realmente ir para a academia. Quero ir para a academia 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. São os 3 dias que eu quero ir para a academia, eu quero ir na parte da manhã. Só que eu acho insuportável, Vitor. Pelo amor de Deus, ir para a academia é algo insuportável demais para mim. É o pior pesadelo da minha vida querer ir para a academia. Quando bate o alarme que eu tenho que ir para a academia, eu olho para o lado, o tênis já está no jeito, a roupinha de academia já está no jeito e uma coisa insuportável para mim. E aí você se dá essa recompensa. O que é atrativo para você se você for para a academia e depois você vai se dar de presente? Não pode ser chocolate, porque já que você está indo para a academia, né? Não pode ser algo, a não ser que seja algo saudável. Por exemplo, eu vou comer um peixe diferente, sei lá, salmão, né? Um peixe que normalmente eu não como, então um peixe diferente que eu gostaria de comer. Peixe grelhado. Ou eu vou num restaurante que eu não vou há muito tempo. Opa, isso é uma baita recompensa, hein? Uma recompensa bem interessante. Ou, vamos lá, outro exemplo. Eu vou assistir uma série, né? Uma série que eu gosto bastante, eu não tenho muito tempo. Quando eu chegar da academia, né? Vou chegar cansado, vou chegar exausto. Algo que me motivaria bastante seria assistir uma série que eu gosto. A série que eu gosto é The Walking Dead. Gente, eu tô dando esse exemplo porque é a série que eu tô assistindo agora, né? 7ª temporada, né? Quem tá assistindo aí depois de vídeo. Mas é o seguinte, tem que ser algo que te motiva, né? Porque assim, veja o exemplo que eu trouxe. Assistir série. Tem gente que não assiste série. Tem gente que não gosta de série. Tem gente que acha série insuportável. Mas para outras pessoas amam assistir série. Só que olha o que é interessante também. Tem pessoas que gostam de assistir série, mas não é qualquer série que ela assiste. Então eu dei o exemplo de The Walking Dead, mas nem todo mundo assiste The Walking Dead, né? Tem pessoas que não gostam desse tipo de série. Então é interessante você entender o que te motiva, o que te estimula a realmente ir para a ação. Tá? Isso é algo muito importante, isso é fundamental. Porque tem que ser algo que te motiva, que te estimula, que te inspira, que te faz querer realizar, que te faz querer ir para a ação. Isso é algo muito importante. Então, anota na frente de cada tarefa que você listou, você vai anotar a recompensa que você vai se dar ao concluir aquela tarefa. Mas anota, gente, principalmente aquelas tarefas que no seu ponto de vista você não quer fazer. Tá? Porque a tarefa que você quer fazer, às vezes a própria tarefa que você está realizando já é uma recompensa. Já é prazerosa o suficiente para você, tanto que ela nem precisa de uma recompensa. Tanto que ela nem precisa de um estímulo.
aquela tarefa, o próprio fato de realizar ela já te motiva a ir até ela para poder fazer ela, porque ela é muito prazerosa. Por exemplo, para mim dar aula, né, aqui para vocês aqui, é algo muito prazeroso. Então não vejo isso como depois daqui eu vou me dar uma recompensa. Não existe isso. Estar aqui com vocês é uma recompensa para mim, né? Então isso é algo muito importante. Tem tarefas que elas não precisam de uma recompensa. Agora, tem outras tarefas que precisam muito de recompensa. Muitas, tá? São tarefas que realmente a gente não quer fazer e também não é todo dia que a gente tá bem, né? Às vezes a gente tá com alguma questão emocional aí e que às vezes a gente não tá tão motivado naquele dia. Então, mesmo as tarefas prazerosas, às vezes a gente não quer fazer. Então é importante a gente refletir sobre isso. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço por você estar aqui. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.